Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhá-lo lá nas redes sociais para os seus amigos e familiares. Porque como Deus falará com você através da palavra, com toda certeza falará com cada pessoa com quem você compartilhar. Pode ter certeza disso. Mas agora vamos meditar na palavra de Deus. Hoje a mensagem está muito forte. Olha só o tema. O porquê que muitas pessoas vivem na prática do pecado e acham isso normal. Esse assunto é de suma importância e por isso Deus vai falar disso hoje. Porque vai trazer despertamento, vai despertar essas pessoas que estão achando que o viver na prática pecaminosa é algo normal e também vai nos alertar. Nós, os que já nos despojamos do pecado, nós que já rejeitamos as práticas pecaminosas, morremos para esse mundo e hoje vivemos para Jesus. Vai nos alertar para quê? Para que nós venhamos estar cada vez mais em alerta, vigiando. Então coloque toda a sua atenção. Nós vamos estudar a carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, do verso 19, olha só o que o Espírito Santo passou. Acompanhe comigo. Os quais, havendo perdido toda sensibilidade, se entregaram à devassidão, para com avidez cometerem toda impureza, todo tipo de pecado. Olha só o que o Espírito Santo está passando nesse versículo. Aqui está o porquê que muitos acham serem normal o viver na prática pecaminosa. A pessoa vive na mentira, a pessoa vive no adultério, a pessoa vive no egoísmo, no ódio, o quê? Nos sentimentos malignos, invejando outras pessoas, querendo o mal de outras pessoas. Elas vivem assim, achando serem normal. Por quê? Porque perderam a total sensibilidade. Vamos entender e compreender melhor isso. Nós, os seres humanos, temos uma consciência. E é natural o ser humano ter a consciência cobrada, pesada, quando ele comete algum erro. Isso é natural do ser humano. E Deus trabalha em parceria com essa consciência. Porém, quanto mais a pessoa vai rejeitando a consciência dela, mais a pessoa vai se envolvendo com o pecado. E quanto mais a pessoa está envolvida com o pecado, engodada no pecado, mais a consciência dela vai estar endurecida. Ou seja, não vai ter mais aquela cobrança. Tem a cobrança, mas a pessoa já nem mais ela sente essa cobrança. Ela nem mais percebe essa cobrança. Por quê? Porque ela perdeu toda a sensibilidade. O que aconteceu? Pelo fato de ela rejeitar tanto a consciência dela foi se cauterizando. Ou seja, foi se endurecendo. E a partir do momento que a consciência de uma pessoa se endurece, ela se cauteriza, ela se obstina, Deus não consegue mais usar essa consciência para alertar a pessoa, para fazer a pessoa se converter. Você está entendendo? Então, essa palavra é despertamento. Jesus veio despertar nós, os seres humanos. Por isso que ele disse: eu sou a luz do mundo. A luz vem para isso, para clarear, para despertar, para fazer a pessoa acordar. E é por isso que o Evangelho de Jesus Cristo é despertador. O Evangelho de Jesus, as mensagens que vem através do Evangelho de Jesus é para despertar essa consciência que está totalmente insensível à voz de Deus. Então qual que é o passo aqui? A pessoa começar a dar ouvidos à voz da palavra de Deus. A pessoa começar a se inclinar para as palavras de Deus. Se a pessoa deixar essa palavra entrar, essa palavra vai trabalhar no consciente dela, vai trabalhar dentro dela e assim essa pessoa vai se despertando, vai acordando. Por isso a palavra de Deus diz lá: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ou seja, acorda, desperta, porque o momento é agora. Enquanto a pessoa está vivendo, ela está tendo a oportunidade de se despertar desse sono espiritual. Você está entendendo? Olha o que a palavra de Deus disse: o ser humano perdeu toda a sensibilidade. O pecado trouxe isso, trouxe a insensibilidade à voz do Espírito Santo, que trabalha em conjunto com a consciência do ser humano.
Para ficar melhor de entender, quando uma pessoa mente uma vez, ela começa a ter um peso na mente, a consciência dela começa a pesar, começa a cobrar ela. Mas depois que ela vê que não aconteceu nada, não houve nenhum resultado negativo para ela, ela achou normal. Ou seja, na próxima vez ela mente e a consciência dela já está mais acostumada, vamos se dizer assim. Mas não é que ela se acostumou, é que a mente dela, o consciente dela está sendo cauterizada. Quanto mais a pessoa vai se envolvendo com o pecado, mais essa pessoa vai perdendo a sensibilidade, a consciência dela. Ou seja, a voz de Deus que trabalha na consciência dela. Então, se por algum motivo você estava totalmente engodado, envolvido com o pecado, vivendo na prática pecaminosa, essa palavra de hoje é Deus te despertando, é Deus te chacoalhando para que você desperte. Teve uma vez que o rei Davi pecou e aconteceu isso com ele. Ele perdeu toda a sensibilidade à voz de Deus. Ele cometeu o pecado, ficou na prática do pecado e não se despertou. Mas aí Deus enviou o profeta para chacoalhar Davi. Assim como ele está usando hoje essa palavra para te chacoalhar, Davi despertou e ele se arrependeu. É momento de você se despertar e se arrepender, porque o evangelho de Jesus traz isso. Primeiro a pessoa se reconhece que está vivendo no erro, no pecado, porque foi insensível à consciência dela, à voz de Deus. E assim depois ela se arrepende da vivência que ela estava e passa a crer em Jesus Cristo. E no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo, essa pessoa recebe a justificação dos pecados dela. Aí ela vai viver totalmente contrário do que ela vivia. Por quê? Porque ela vai morrer para esse mundo pecaminoso e vai nascer de novo. Vai nascer para Jesus Cristo, para viver uma vida com Deus. Então, você está entendendo a suma importância dessa palavra? Agora te desperta. E se você já está firme, enraizado, não olhe para trás. Não veja as práticas pecaminosas que você cometia e acham ser e volte a pensar que é normal. Não. Sempre esteja no Espírito. Sempre esteja conectado com a palavra de Deus, dando ouvidos à voz da palavra de Deus. E dessa maneira você jamais ficará insensível à voz do Espírito Santo. Pelo contrário, se você sempre será cada vez mais sensível e assim você estará caminhando em direção à vida eterna. Essa era a palavra que o Espírito Santo queria falar conosco hoje. Então coloque em prática e com certeza toda a sua vida mudará. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.